Vocês vão ver agora alguns trechos, talvez os melhores, que a gente pôde recolher e juntar nessa compilação do discurso A unidade dele desta hoje de manhã. organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Muito bem. Aí você tem vários pontos da fala do Lula. Vários pontos. E ele conseguiu uma proeza, segundo a Patrícia. Cadê a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que é uma observadora muito atenta das palavras e dos fatos. Ela notou o seguinte, que 70 os Estados Unidos não foram mencionados no discurso de Lula nem uma única vez. Nem uma única vez. E muito menos Trump. E foi um discurso ali de 15 minutos. Foi um discurso onde ele abordou todos os pontos, eram pontos muitas vezes contraditórios entre a política externa brasileira e essa política externa que o Trump implantou a partir do momento que assumiu o seu segundo mandato. E observa a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, o líder brasileiro recheou seu discurso com recados críticos a Trump sobre a disputa entre Brasil e Estados Unidos, Gaza, o tratamento que Israel está dando a Gaza, a Organização Mundial do Comércio, a regulação de plataformas digitais, o multilateralismo e a negociação climática, e repito, sem uma única vez citar o nome Estados Unidos ou o nome de Trump. Isso requer muita habilidade e muita reflexão sobre o que ele ia dizer. Mas diga, Guga, por favor. Claro, acho que ele fez um discurso no ponto ali, que passou os recados que tinha que passar sem bater de frente, sem provocar nenhum prejuízo
para a relação do Brasil com outros países, principalmente com os Estados Unidos. Não cita o Trump, não cita de fato nenhuma vez. Aí, diferente do próprio Trump, que quando chegou a vez dele falar, falou bastante do Lula. Citou o Lula, citou o Brasil, disse que agora tem uma química, há uma química entre Lula e Trump, segundo o presidente dos Estados Unidos, que inclusive revelou ter gostado, ter simpatizado com o Lula. O Lula tem esse efeito. A galera tem medo de chegar. O Ciro Nogueira que dizia isso também, né? Quero nem chegar perto de novo do Lula, se não volta para os braços do Lula. O Lula sabe, enfim, construir relações até mesmo com adversários. Mais uma vez está se provando isso, né? Mas o Trump também, ele criticou o Brasil na fala dele. Nós temos aquela fala dele que eu te falei, que eu te indiquei, o Alice. Se eu não me engano, foi na CNN que eu vi. Alice? Tá sem áudio. Cadê a Tá sem Alice? áudio, Alice. Aí o Alice? Trump na ONU, galera. Vamos ouvir. Major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Tá aí, Trump. Claramente, quando ele menciona Lula e fala que foi um encontro agradável, não sei o quê, que ele gostou, um gostou do outro, essa coisa toda, é claramente o improviso que ele faz no meio do discurso dele. Ele tinha até se queixado que o teleprompter tinha caído. E quando depois se soube que o teleprompter era conduzido, era manejado pela própria Casa Branca, quer dizer, pelo próprio governo americano, não era um problema da ONU. Mas, enfim, ele tinha um discurso por escrito, o Trump, fez esse discurso nessas passagens mais ácidas que ele lê sobre o Brasil, é do discurso escrito. E o resto das menções mais atenciosas, talvez até carinhosas, se não exagero, em relação a Lula, se deveu ao improviso dele. Claro, o improviso que só foi possível porque ele deve, de fato, ter sentido isso que ele disse, ou pelo menos, astutamente, ter achado que o melhor era fazer um aceno pelo diálogo com o Brasil. Porque até então, e eu não sei daqui para frente, porque o que o Trump diz também não se escreve. Ele diz uma coisa agora, daqui a 5 minutos muda de opinião e até nega o que disse. Mas a não acontecer esse recuo do Trump, me pareceu um ato de sinceridade dele, quer dizer, um desejo dele de dialogar com o Brasil, porque era ele que até hoje não quis esse diálogo.
O Brasil, em maio último, mandou a primeira carta para o Trump se oferecendo para negociar e conversar sobre um tarifaço que em maio último era menor do que o tarifaço que depois acabou o Trump anunciando de 50%. Era menor em maio último. E nunca o governo brasileiro recebeu uma resposta para todos os seus gestos de tentativa de entendimento com os Estados Unidos. Nunca. Agora, eu não sei se vocês prestaram atenção, porque foi muito rápido. Tem um momento que ele está dizendo essas palavras mais agradáveis em relação a Lula, e a Câmara foca no Marcos Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado americano e que é o mais ferrabras em relação ao Brasil. É o que mais bate no Brasil. Talvez tenha sido o que mais se deixou influenciar pela dupla Dudu Tarifaço e Paulo Figueiredo. E a cara do Marcos Rubio, na ocasião em que a Câmara o focou, não era nada boa, não era nada simpática. Ele não deve, aí, claro, é especulação minha, o Marcos Rubio não deve ter gostado nem um pouco dessa Também acho. fase, desse improviso ameno do Trump. Agora, Dá para ver a cara desdobra. dele aí, será? Se tiver como Não, ver, porque. deu Não, quando a Câmara foca em Lula eu sei, eu e lembro. depois foca no Marcos Rubio ali e ele está de cara feia. Mas, enfim, aí temos, o que poderíamos comentar, se você concordar, é a reação do Dudu Tarifaço. O Dudu Tarifaço está num dia Aham. profundamente infeliz, profundamente infeliz.